Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à Base University. E aqui, se você não se tornar um bom corredor em trilha, no mínimo, você vai ser um bom comentarista do trail running das Olimpíadas. E estamos durante a semana falando sobre a corrida e subida, e essa variação de frequência, de postura de subida. E ontem divulgamos um vídeo no Reels, onde a gente falava sobre essa alternância para fritar menos panturrilha. E vamos falar mais para frente ainda essa semana sobre como diminuir essa fritação nessa panturrilha, como fortalecer melhor essa panturrilha para subir bem e conseguir correr mais nas subidas. Mas, com a variação das subidas, a gente tem a postura da mão para trás. E essa postura a gente vai se dedicar a falar só sobre ela hoje e sobre as implicações que ela traz com a dor lombar e com a sua performance com relação à ativação dos eretores da espinha, com os tensores do quadril, com o glúteo, com o posterior de coxa e como isso acontece. Então, o primeiro foco vai ser falar sobre dor lombar e hoje nosso Ultraman está de volta. Dor lombar, ela é multifatorial e ela, quando ela é inespecífica, ela não tem uma causa definida, que é a maioria dos casos, ela pode ser causada por vários fatores. Por exemplo, psicossomático. Você está somatizando um estresse, por exemplo, muito forte, e esse estresse, que pode ser agudo ou pode ser crônico, no caso da dor lombar crônica, que já tem muito tempo acontecendo, está somatizando esse estresse. E ela vai surgir numa região do corpo. Como a região lombar ela é dotada de muitos nossos receptores, são receptores de dor, e é uma região que exige muita estabilidade, recebe muita sobrecarga do corpo como um todo. A gente precisa, essa dor acaba indo para essa região, você tem essa percepção de dor nessa região, certo? E lembrar que nem sempre dor é sinônimo de lesão. Por exemplo, se você está somatizando um estresse e está na região lombar, não quer dizer que a sua lombar está lesionada, quer dizer que ela está recebendo aquele estímulo de dor, um estímulo doloroso, tá? Mas não necessariamente uma lesão. Vamos lá, a região lombar está localizada aqui entre L1 e L5, do Ultraman, na região sacral e na prega glútea, que está aqui na crista ilíaca, certo? Então, mais ou menos essa região aqui está a minha mão. É a região onde a gente tem uma sobrecarga muito grande por conta de alavanca. E por que que nas subidas a gente pode ter mais dor lombar com a postura da flexão de quadril e tronco? Vamos trazer um estudo comparado dor lombar em ciclistas, tá? Não tem esse estudo ainda em corredores de montanha, pode ser até um tema de pesquisa aí para frente, mas em ciclistas, que é uma posição que o ciclista mantém, parecido com a do corredor de trilha quando está subindo, que é essa postura de flexão do tronco. Tronco flexionado, tronco e quadril flexionado, e aí você tem esse alongamento da musculatura. Eu vou utilizar o elástico para a gente ter esse exemplo. Ó, eu tenho aqui a musculatura dos eretores da espinha, tá? A musculatura das costas, e quando eu faço a flexão do tronco, essa musculatura ela se estende. A musculatura em extensão ela tem menor capacidade de gerar força. Consequentemente, gera menos estabilidade, o que vai gerar uma maior sobrecarga por conta do momento do braço de momento aqui, da alavanca, porque o eixo é o quadril, a carga está cá na ponta, na cabeça, por exemplo, e quanto mais longe essa carga fica do eixo, mais essa musculatura ela vai se estender, nesse caso dessa posição, e aí mais sobrecarga vai gerar na lombar, que é a parte mais central que está recebendo essa carga. E como a musculatura está com menos capacidade de gerar força, de estabilizar o movimento, e aí os nossos receptores vão reagir sentindo mais dor. Vocês vai perceber um estímulo doloroso muito mais forte, essa sobrecarga vai aumentar. Por isso, é importante que a gente tenha exercícios de ativação para fortalecer a lombar. Exercício de extensão da lombar, exercício de extensão do quadril, como eu mostrei. O Ultraman está quase desmontando, ele já correu tanto na vida que ele está desmantelado, mas vamos nessa. Ó, eu usei um elástico mais fino, o light, na mini band mais leve, onde eu tenho o stiffness, ou seja, a rigidez muscular, músculo-tendina, menor. Então esse elástico ele consegue ir mais, ele tem um poder maior de elasticidade. O que é diferente de uma musculatura que tem um maior stiffness, eu tenho uma borracha mais grossa, mais pesada, onde ela tem menos elasticidade, ou seja, ela tem maior poder de gerar força. Ó, percebe que eu não consigo estender ela tanto, então ela tem um maior poder de geração de força. E isso, comparado com a musculatura lombar, aqui nesse caso, se você tem uma musculatura que tem maior elasticidade, que não é ruim, tá? Mas é preciso ter um momento, um ponto específico disso, mas se ela é muito elástica, ela vai muito, tem muita elasticidade, ela produz menos força. Se você tem uma musculatura um pouco mais rígida, mais treinada, com stiffness melhor, essa rigidez músculo-tendínea, você tem maior poder gerador de carga. Porque se eu puxar essa borracha que é mais pesada, com mais força, soltar ela vai gerar mais potência nessa contração para resistir a essa carga. Então, se você tem uma musculatura que tem maior poder de resistir a essa força de sobrecarga que está sendo imposta aqui, você possivelmente, pensando na parte biomecânica apenas,
no contexto biomecânico, você pode ter menos dor lombar. Naturalmente, você vai resistir mais à sobrecarga de estar na postura de flexão de tronco e fazendo força com o quadril para cima, o complexo propulsor te jogando para cima para conseguir subir. Então, é preciso que a gente treine essa musculatura para que a gente tenha não uma rigidez que te dê uma baixa de mobilidade, que te deixe travado, mas a rigidez no sentido de ter força para conseguir sustentar a carga e essa força que está sendo aplicada nos membros seja transferida para o corpo como um todo e essa transferência aí vá para o solo para gerar essa propulsão e você consiga suportar essa carga, especialmente se você está carregando uma mochila mais pesada, porque você vai ter uma flexão de tronco maior, essa carga da mochila te jogando mais para baixo, a gravidade empurrando, essa musculatura precisa atuar para sustentar essa carga. Então, pense no seu treinamento em colocar exercícios de extensão do tronco, exercícios de extensão de quadril, de estabilidade, exercícios do core como um todo para fortalecer e você conseguir subir muito melhor sem sentir dor lombar. E a posição de mãos para trás, quando está com a mão para trás, ela te dá essa estabilidade do tronco. Você bota essa mão para trás, você está consequentemente fazendo força, empurrando as duas mãos lá para trás, está gerando um vetor de força, te trazendo para trás um pouco, o que vai te ajudar a sustentar essa carga. É como se você estivesse colocando mais um músculo aqui nas costas, fazendo essa tração para que sua lombar sustente. E quando você flexiona o tronco, naturalmente você muda a postura da caminhada, começa a tirar a sobrecarga da ponta do pé, da panturrilha agindo lá, e começa a jogar mais para os extensores do quadril, mais para glúteo e posterior de coxa. E aí por isso que a gente fala dessa variação de postura, de frequência de passada e do movimento, para que você tenha uma variação de ação muscular e não sobrecarregue apenas uma musculatura. E aí você economiza energia, naturalmente você vai render muito melhor. Então, fica a dica do dia.